Consegui. Tudo É, bem, olha, Pedro? Seja... eu acho que eu tô meio superado nessa coisa de live, viu? Não, não está nada. É tecnologia. Eu estava brincando aqui dizendo que é o horário do rush. Tem Eu, trocentas lives ao mesmo tempo e a eu, internet acaba que fica um pouco instável, né? Por eu conta disso. estava no meu e entrando um monte de gente, eu não via você. Aí eu falei, pô, o que que acontece, né? Teve E alguma Ana, coisa tudo bem? errada, né? Tudo Tudo. bem, Pedro. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso convidado de hoje, Pedro Mendes. Pedro, vamos falar primeiro da sua formação, por favor. Bom, Ana, minha formação, eu comecei fazendo faculdade em Ribeirão Preto, administração de empresas. E aí depois eu vi que, quando eu estava no quarto ano, eu vi que administração não era a minha praia, sabe? Eu nunca fui um bom administrador, acho que é uma coisa muito difícil, assim, para quem não gosta. É uma coisa muito Uhum. bonita, mas... Eu vim a São Paulo e fiz Mackenzie, fiz desenho industrial e estou até hoje no desenho industrial, né? Até hoje E fazendo quando foi que móveis. você se apaixonou por mobiliário? Quando foi que esse encontro aconteceu? Olha, eu tenho acho que uma sorte muito grande na minha vida, sabe? Eu sempre encontrei pessoas assim muito boas, muito especiais. E uma dessas pessoas que eu encontrei quando eu estava no último ano de faculdade, que durante a faculdade eu fiz sempre política estudantil, não tinha desenhado nada praticamente. Eu realmente minha formação foi depois da faculdade. Eu conhecia, eu fui pedir emprego, sabe, um estágio. E eu Hum. li lá no Estadão, preciso estagiar, desenhista de móveis, 5 anos de experiência e tal. Era no Plano Decorações, que era uma grande, na época se falava decoradora, não se falava arquiteto de interiores, né? E de São Paulo, do Brasil, né? Que era a Silvia Kovarik, Sim. uma pessoa Ah, assim muito especial. E não sei por que cargas d'água eles acabaram me contratando, porque eu não tinha currículo, não tinha desenho, não tinha nada. E eu falei, olha, eu fico um mês. Se vocês gostarem, eu fico. Se não gostar, eu vou embora e tudo pego minhas bem. coisas embora e acabou. Vocês não vão perder nada, não precisa me pagar nada. E eles toparam. E eu fiquei lá alguns anos, né? E aprendi muito. Porque nessa época, todos os móveis eram especiais. Não tinha nada que fosse assim, viesse uma fábrica. Tinha pouquíssimas fábricas de alto padrão. Hoje o Sim. Brasil tem muitas e muito boas. Nessa época tinha muito poucas. Então, tudo era feito especialmente. Então, vinham clientes do Brasil inteiro, vinha o pessoal de Recife, vinha o pessoal de Salvador, vinha o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Todo mundo comprava no Plano Decorações, quando queria alguma coisa muito boa. E tudo era especial, então tudo eu tinha que desenhar. E aí você pega uma experiência assim, muito grande nisso daí. E Sem foi, dúvida. assim, uma escola, para mim foi uma escola. Tanto que quando eu saí de lá, por motivos pessoais, era meu pai veio a falecer, tal, ficou doente, tive que tomar conta das coisas dele. E quando eu voltei, vários clientes começaram a me ligar. Ah, Pedro, eu quero fazer minha casa, tal. E eu comecei a fazer interiores. E fiz durante muitos anos, eu fiz interiores. Então eu acompanhava a construção da casa, fazia os móveis, fazia toda a parte de ambientação, Que bárbaro interiores. isso, Pedro. Então eu tive uma formação assim muito boa e pessoas ótimas que me indicaram. Eu sempre fiquei muito amigo dos clientes, sabe? Aí de Recife eu tinha Ana Maria Noronha, filha de João Santos, eu acho que você conhece. Aí foi uma grande cliente minha e uma pessoa que eu aprendi muito com ela também. Então, é o que eu te falo, eu sempre fui cercado assim por boas pessoas. Então foi muito bom. Foi É uma porque você formação assim, também é uma boa pessoa, né? Você obrigado. também inspira muita amizade. Agora, me diz uma coisa. Quando é que aconteceu o teu casamento com os materiais industriais? Qual foi esse Olha, momento? com o fim do meu casamento. Porque, porque eu vou te contar. Quando eu era Ah, casado, eu tinha marcenaria, continuei fazendo interiores, então se corre para lá, para cá. Quando eu me separei, o ah, que acontece? Eu resolvi fazer, eu falei assim,
eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer a minha vida inteira e nunca fiz, que é fazer móveis em série. E aí eu comecei a fazer móveis. Eu tinha uma amiga, tenho até hoje uma grande amiga, que é a Vera Rimmer. E a Vera, a gente começou a trabalhar junto e falamos, vamos fazer móveis em série? Vamos, tal. E começamos a fazer móveis. Meu primeiro cliente foi a Breton Brentwood. Olha Foi o só que primeiro cliente. bacana. Nós montamos uma fábrica pequenininha, né? E foi muito gratificante, porque a gente começou a vender para uma loja que é uma referência, né? A Breton Sem e dúvida. Brentwood são referências muito boas. Tanto que eu mantenho amizade com eles até hoje. Isso faz 20 anos que aconteceu. Nossa. Foi no ano de 2000. Depois dessa fábrica, quando o sócio que tinha, ela era uma marcenaria na realidade, não era nem uma fábrica, né? Era um lugar Sim. pequeno, mas a gente fazia muita coisa, era muito bom. E nessa época, o que eu saí de lá, o pessoal, Zé Ribeiro, da Pianofatura Paulista, que é a Fritz Dobert, fábrica de pianos, ele me Sim. procurou e falou: Olha, Pedro, a gente tem uma fábrica enorme, muito boa, realmente uma fábrica maravilhosa, e a gente está precisando fazer alguma coisa a mais do que piano, porque piano as vendas caíram muito. O Brasil, para você Olha. ter uma ideia, teve 8 fábricas de piano. Hoje tem a só Fritz Dobert, que inclusive importa pianos também. Além disso, representa a Kawai. Mas você não tem essa venda de piano como você tinha na década de 60, 70. Todo mundo tinha um piano em casa. É verdade. Hoje em dia você não tem nem espaço, às vezes, para ter um piano em casa. Então, nós temos uma fábrica lá que chamava Sete, junto com a fábrica de pianos. Até eu sempre falei assim, são móveis com qualidade de piano, né? Porque a pintura era feita onde se pintava o piano, a laca era usada do piano. E foi quando eu Nossa. conheci o pessoal de lojas. No Brasil inteiro, eu acabei conhecendo o pessoal de lojas. E foi muito Ah, bom para mim, porque eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia era o Breno, o Marcel, a Nete, que era da Breton e da Brentwood. E aí eu comecei a me expandir e comecei a vender para o Brasil inteiro e fazer móveis. E a gente fez muita coisa muito bacana, muito à frente do tempo. E foi muito gratificante isso, sabe? Depois de 10 anos, a fábrica foi cogitada em ser vendida, porque é um terreno muito grande dentro de São Paulo. E aí eu sim. comecei a fazer desenho para outras fábricas no Brasil inteiro. E comecei a trabalhar com muitas fábricas. Comecei, se não me engano, a minha primeira fábrica fora foi uma fábrica que chamava Veneza, hoje chama Laces. Em seguida, eu comecei a trabalhar com a Tissot, que eu trabalho até hoje, que é de um grande amigo, Guilherme Tissot, e tem vários amigos lá na fábrica, pessoas que inclusive já saíram, continuam meus amigos. Assim, isso me proporcionou fazer amizade no Brasil inteiro, trabalhando com fábricas, assim, também e trabalhando com lojas. Você Sim. acaba fazendo muita palestra, muita coisa. Então, eu acho que eu fui muito abençoado assim nisso. Então Agora, foi muito Pedro, bom. você fez escola, né? Porque quando começou o movimento, né, do design industrial mesmo, né, da ambientação começar a voltar para a ambientação industrial, você foi precursor, saiu na frente e fez uma série de mobiliários. Inclusive, eu tive a oportunidade de lançar alguns desses teus produtos aqui na Mostra de AZ, né, através Foi. do Kiko que trouxe você, né? E como é que foi que você despertou e disse, não, esse negócio vai pegar, eu vou sair na frente, porque também tem que ter o tino aí, né? Não adianta só ser o criativo, tem que saber que esse movimento veio para ficar. Como é que Olha, foi esse processo? quando eu comecei a fazer desenhos, assim, a fazer móveis, vender para loja, pra você ter uma ideia, nenhuma loja queria que aparecesse o nome do designer e nem o Nossa, nome da fábrica.
Isso era uma coisa assim totalmente fora do negócio. Não podia ter nome do design. E essa coisa, depois, ela foi tomando uma proporção muito grande. Porque nas fábricas lá fora, principalmente na Itália, todos os designers assinavam sua linha, assinavam seus móveis, e todo mundo falava, esse é Antônio Quitério, esse é Philip Stark, esse é não sei quem, não sei quem. E foi uma coisa que a gente veio lutando muito, durante muitos anos, para firmar o nome, para as pessoas poderem reconhecer quem fazia aquilo. Eu não sei por que motivo não ter o nome do designer, que inclusive Pois hoje é. as fábricas veem como uma coisa assim, um valor agregado É muito um bom. plus, né? Exatamente. Tem gente que pede, fala, olha, eu quero fulano de tal. E o Brasil, essa nova geração que veio, quer dizer, a gente já tinha uma geração antiga, diria, de 40, 50 anos atrás, até mais, de ótimos designers. A gente teve gente aqui que até hoje são referências no mundo inteiro, né? Joaquim Tenreiro, Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues, e você tem o Zanini, o pai do Zanininho. Então você tem muita gente boa, desde aquela época, que veio fazendo escola, mas não tinha um reconhecimento assim tão grande. São pessoas que hoje são muito reconhecidas. Hoje, você pega o móvel original dessa época, vale muito. São móveis disputados em leilão, inclusive lá fora. E Olha só. a gente tem uma geração nova de designers, assim, que é muito boa no Brasil. É muito Ô boa. É um Pedro, pessoal que faz escola. mas como é que hoje o design brasileiro ele é visto de uma outra forma, né? Porque, como você falou, vocês sofriam muito porque vocês não podiam assinar as peças. Mas veja, isso não impediu nem você, nem todos esses outros designers maravilhosos de serem conhecidos, né, por todos nós. Mas hoje está tendo um movimento muito grande, está havendo um movimento, inclusive você faz parte desse movimento para que o design brasileiro seja privilegiado. Fala um pouquinho desse movimento para a gente. Olha, nós temos hoje um grupo de designers que a gente até está lançando uma campanha para que as pessoas consumam o designer brasileiro. O que acontece hoje? A gente está passando um momento no mundo que nunca passamos. A gente teve há 100 anos a gripe espanhola, que é uma coisa assim similar, digamos assim, mas hoje o mundo, aquela época tinham 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos aí 8 bilhões e tanto, e o mundo parou. As pessoas deixaram de consumir tudo, porque as lojas fecharam, as fábricas fecharam, as pessoas ficaram em casa. Então são coisas assim que a gente tem que ter um movimento de que as pessoas consumam coisas de brasileiro, não só de design, mas de artesãos brasileiros, de fábricas brasileiras, de tudo, porque a gente vai precisar sair do fundo do poço que a gente entrou. A gente entrou num momento em que eu converso diariamente com um monte de gente e todo mundo está preocupado com isso, sabe? Eu conversei, outro dia eu estava conversando com o Marcelo, da Renar, que é uma das fábricas que eu trabalho, ele estava me falando que os Estados Unidos está reabrindo as lojas, está começando a fazer encomendas, está começando a voltar o movimento, né? E, de certa forma, a gente precisa ter essa coisa de ficar em casa. Eu acho que é muito certo essa quarentena, você se distanciar das pessoas. Não é o momento da gente voltar com tudo. Eu sou de pleno acordo que você tem que ficar em casa. Eu estou em casa, aliás, eu estou Claro. aqui em São Francisco Xavier, na montanha, isolado de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo tem que ficar isolado nesse momento. Mas a gente tem que dar um jeito de voltar, de alguma forma. Eu Você hoje sabe, conversei. Pedro, Como? você sabe que eu estou conversando com algumas pessoas, né? E eu tive a oportunidade de conversar com alguns arquitetos, tanto locais como nacionais, como a Joia. A Joia está fazendo um projeto, ela não parou, não. E tem outros Várias pessoas que eu arquitetos converso continuam. então, continuam fazendo. Porque, assim, o que, que aconteceu? De repente, as pessoas se viram
fechadas nas suas casas, né? E nem todo mundo tinha valorizado a sua casa, não tinha preparado a sua casa. Então havia muitos conceitos de valores e a casa ela ia ficando por último. Depois eu arrumo, depois eu vejo tal. Então tem gente que acabou entrando numa fria, né? Por exemplo, o Léo Shetman estava contando para mim numa live, Pedro, que ele Eu vi a começou a live dele. derrubar. Você viu que ele disse que derrubou a casa toda e ele foi pego na quarentena de andaime, né? Exatamente. Então eu Mas acho muita que gente, esse movimento ele vai reverberar e as pessoas, quando terminarem isso, vão começar a mexer nas suas casas, mas muita né? gente hoje que sentava de vez em quando no sofá da sala, senta muito hoje e vai ver que o sofá não é bom, não é gostoso. E ele vai querer trocar quando acabar isso, sabe? Com Eu acho que é uma certeza. grande esperança para as fábricas e para os designers que as pessoas vão chegar no momento agora que eles vão querer trocar o sofá, vão querer trocar a mesa, as cadeiras. Uma que viram durante 60 dias tudo aquilo lá. Sentaram de todas as formas possíveis. E muita coisa eles vão falar não é confortável. Eu preciso de uma coisa mais bonita, eu quero uma coisa melhor. Porque isso daí, essa quarentena, esse vírus, Deus queira que suma logo. Mas pode persistir por muito tempo, ninguém sabe ainda. Sabe, o mundo está tentando de todas as formas arrumar um remédio, arrumar uma vacina, arrumar. Mas não é uma coisa que você fale assim, ah, é o mês que vem. Então, as pessoas, eu estava conversando hoje com um representante comercial, até ele me ligou, e ele falou que tem uma loja que está vendendo muito bem, certo? A portas fechadas. Então, todo mundo está fazendo. Eu estou desenhando móveis que eu não sei quando vão ser fabricados. A gente tinha lançamento na Breton agora em maio, tinha lançamento na Oficina Estofados, tinham vários lançamentos agora programados Sim. para esse mês de maio que não vão acontecer. Mas uma hora eles vão ter que acontecer, eles vão ter que sair. Isso daí talvez em julho, agosto, setembro. E o segundo semestre sempre foi um semestre bom, porque as pessoas, é engraçado isso, desde quando eu comecei a trabalhar, há 20 anos atrás com a Silvia Kovarik, não, com ela foi muito mais. As pessoas têm aquela coisa de ter a casa pronta para o Natal, para o final do ano. É É, verdade. eu não sei por quê, mas acontece. Então, eu acredito que o segundo semestre vai dar uma alavancada boa para todo mundo, sabe? E eu acho que a Eu gente tem acho, e que. acho que essa sua linha de raciocínio, ela é muito importante, né? A gente aproveitar que a gente está aqui com um monte de arquitetos que estão nos assistindo, eu estou vendo vários arquitetos aqui, escritórios, então é importante a gente valorizar, né, o que a gente tem aqui de nacional, né? O designer, né, nacional, o profissional, a mão de obra, o produto, a gente procurar ajudar, realmente nos ajudar, né? Nos darmos as mãos. Né? E uma Agora, coisa. essa campanha que vocês fizeram, fala um pouquinho dela. Então, essa campanha é justamente isso, sabe? A gente tem que se posicionar para colocar a marca do design nacional dentro do mercado. Hoje em dia, você tem o dólar, você vê o preço que está, quase 5,50, né? E isso torna o móvel importado, que já era caro, carésimo. Poucas pessoas têm acesso a comprar um sofá que custa R$ 300 mil. Particularmente, eu acho um absurdo isso daí. Eu acho que você tem coisas nacionais similares por 10% desse preço, sabe? E até menos. Eu acho que a gente Claro, tem um parque industrial hoje muito bom, excelente. Eu acho que a gente tem designers excelentes. Eu acho que o público cresceu. Cresceu assim, que eu digo, de qualidade, não só de quantidade, mas cresceu muito de qualidade. Antigamente, eu sempre falo isso em palestra, antigamente, na época dos meus pais, tal, o pessoal casava e falava assim, ah, vou mobiliar a minha casa. Hoje em dia, ninguém fala vou mobiliar a minha casa, eu vou decorar a minha casa, eu vou contratar um profissional, eu vou fazer um projeto, se eu não puder pagar tudo de uma vez, eu vou fazendo aos poucos. Mas as pessoas
tem consumido e esse consumo tem aumentado muito. Eu acho assim que é muito gratificante você ver esse crescimento do Brasil e do brasileiro, né, de modo geral. E eu acho que a gente tem que valorizar. Essa quarentena, ela fez uma coisa muito importante. As pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, as pessoas viram que não precisam de tanta roupa, não precisa de tanto, 400. Outro dia eu vi que tinha uma mulher aí falando que tinha 500 pares de sapato, eu achei assim um absurdo. Tudo bem, é dela, ela faz o que ela quiser. Mas eu, particularmente, acho assim um absurdo uma pessoa ter tudo isso de sapato, sabe? E compra roupa e compra não sei o quê. Quando, na realidade, você não precisa de tanto para viver bem. Você precisa ter bons amigos, você precisa ter Você tem coisas você não precisa sair boas, tanto né? para frequentar, você precisa trazer teus amigos para tua casa e frequentar a casa deles, sabe? São coisas assim gostosas, coisas que todo mundo viu que isso é importante na vida. É você ter amigos. Quantas pessoas te ligaram e falaram, e aí, tá bem? Como é que você tá? Tal. Isso é importante. Isso é, sabe? A Eu acho qualidade, né, Pedro? você ter qualidade de vida, não quantidade de coisas na vida, sabe? Tem um ditado que fala que quanto menos chaves você tem, mais feliz você é. Então, tem gente que tem casa não sei aonde, casa não sei onde, casa não sei onde, tem 5, 6 casas, todas enormes, mobiliadas. Para que tudo isso, né? E hoje em dia eu acho que as pessoas vão ficar muito em casa. Eu Com acho que vão receber certeza. muito em casa. Os E hábitos vão todo mundo vai mudar, querer ter né? sua casa bacana. Eu acho que esse movimento, assim, para as pessoas consumirem isso, é para a gente poder manter os empregos, porque a gente vê uma realidade que não é a realidade brasileira. A realidade brasileira é difícil, é dura. São as pessoas que acordam de madrugada, pegam o ônibus para estar no emprego 7 horas da manhã, depois passam horas dentro do ônibus para voltar para casa, mal ficam em casa, no dia seguinte tem que acordar de madrugada para sair para trabalhar. É muito complicado isso, sabe? A gente tem uma desigualdade muito grande É e a verdade. gente precisa fazer com que esse país melhore para todo mundo, porque isso vai ser bom para mim, para você, para os fabricantes, para os lojistas, para todo mundo. Eu acho que tem que ter isso daí. Então, eu vejo hoje, você perguntou como é que você vê esse movimento. Eu vejo que esse movimento tem que realmente fazer com que o brasileiro não perca o emprego, que o brasileiro tenha mais empregos aqui dentro. A gente já tinha um absurdo de desempregados. Eu acho que a gente tem que mudar um monte de coisa para ter, sabe, isso dentro do país, sabe? Esse movimento de empregar as pessoas aqui e de movimentar as lojas aqui dentro, movimentar as fábricas. Afinal de contas, por exemplo, eu trabalho hoje acho que umas 9 fábricas. Essas fábricas, no total, dão emprego direto a milhares de pessoas. Com certeza. Emprego indireto a outros milhares de pessoas, porque você tem que comprar insumo para a fábrica, você tem que comprar cola, você tem que comprar madeira, MDF, você tem que comprar ferramentas, você tem que comprar máquina. Então, você vê que o setor imobiliário é muito grande dentro do Brasil. É um setor que hoje acho que movimenta mais de 500 mil pessoas, se você pegar fábricas e lojas. E nós, designers, estamos dentro disso daí também. E a gente tem que fazer com que isso se movimente e que crie riquezas aqui para todo mundo, sabe? Sem dúvida. E, Sem dúvida. e é uma forma Você gostosa estava de... falando aí, Pedro, e tinha uma pessoa de Nova Zelândia elogiando o teu trabalho aqui. Veja Ah, é? aonde o design brasileiro chegou, em Nova Zelândia. Quer dizer, a gente tem que fortalecer internamente até para poder levar para o mundo com mais força, não é verdade? Com certeza. Você vê que um grande produto do PIB italiano são móveis. É o design italiano, não só móveis, mas eles fazem carro bonito, fazem móveis bonitos, coisas bem feitas. E nós temos toda a condição de competirmos com eles no mundo inteiro, não é só aqui dentro do Brasil. É Hoje, as verdade. fábricas estão levando para fora o design nacional, por exemplo. A Tissot está vendendo nos Estados Unidos, a Renard vende nos Estados Unidos, já tem há 28 anos de escritório lá, que eles exportam muito. Então, você vê que
Eu vejo muita fábrica hoje, que não são fábricas grandes, que estão levando os móveis para fora. Parou tudo por causa dessa pandemia que ninguém contava, mas Sim. vão continuar o trabalho. Eu acho que é um trabalho que chegou no estágio que não vai dar mais para parar, sabe? A gente tem que ir para frente, temos que tocar e crescer. E todo mundo tem que crescer. Se você visse, acompanhasse como eu acompanhei, talvez você tenha acompanhado aí, na época eu comecei a trabalhar lá na Plano Decorações em 82, se você visse o tanto de lojas que eu vi o crescimento disso. Se você vê, por exemplo, a Gabriel Monteiro da Silva em São Paulo, Sim. tinha a primeira loja que teve lá foi de Sig Bergamin. Olha, Foi a primeira loja que teve. Depois, aquilo virou o que é a Gabriel hoje, que é uma referência nacional, assim, total. é verdade. Então, você vê. E as fábricas também cresceram. As fábricas foram evoluindo de uma tal forma que todas as fábricas hoje, de um porte médio para cima, têm máquinas, sabe? São industrializadas totalmente, utilizam a madeira jamais certificada. Tem tudo isso daí que você tem que ver, né? Esse Que, crescimento. Eu acho que aliás, que, aliás, essa é uma preocupação sua. Muito antes de se falar em sustentabilidade, você já se preocupava com isso, né? E já meio que brigava com os fabricantes para isso acontecer, não é verdade? é verdade. Eu acho que você tem que ver, porque, olha, na época que eu trabalhava lá, comecei a trabalhar, você tinha embuia, você tinha mogno, você tinha. Isso tudo acabou. As pessoas acabaram com tudo isso. E não são madeiras que você planta e amanhã nasce. Mesmo o pinos, por exemplo, vou te dar um exemplo da Renan. Há 25 anos eles plantam madeira. 25 anos. Hoje, você tira 800 toras por dia, você abre essas toras, corta, seca na estufa, depois você volta, tira os nós, recola. É um reflorestamento que você vai ter madeira para sempre. Porque você tira um pedaço da floresta, depois você tira outro, enquanto isso aquele está crescendo. Então, são coisas que você vê. É uma madeira totalmente certificada. É uma madeira, diria assim, hiper honesta. Sabe, você não está desmatando nada. A gente já desmatou muito. Agora está na É época verdade. de replantio, né? De repor. Tem Agora, que Pedro, repor. mudando um pouquinho de assunto, uma pergunta que eu queria saber na sua casa, qual é o mobiliário que tem mais importância? O que é fundamental para você? É difícil a pergunta, hein? A pergunta é difícil. Assim, eu gosto muito, olha, por incrível que pareça, que é o lugar menor da casa, que é meu escritório. Eu gosto muito, porque é lá que eu passo a maior parte do dia. Eu faço home office há muitos e muitos e muitos e muitos anos, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar em casa, Você acha que porque rende você mais? muito mais, muito mais. Se eu tivesse que sair de casa, pegar um trânsito, chegar no escritório, depois sair para almoçar, depois volta depois do almoço, aí depois volta para casa à noite. E quando você tem um home office, você está à noite sem fazer nada, você fala assim, ah, puxa vida, você tem uma ideia, você vai lá e você cria aquilo, você transforma numa criação, num móvel, depois você manda para a fábrica e tal. Então, é muito mais. E eu vou na fábrica quando tem que ver os móveis, discutir os lançamentos, a gente apresentar os desenhos, as plantas, conversar com o pessoal da equipe e tal, que tudo é feito em equipe, né? Cada fábrica que Claro. eu vou tem sua equipe, tem o pessoal que desenha, tem o pessoal que produz, e você tem que conversar com todo mundo. Por isso que eu falo, é uma coisa gratificante, porque você acaba ficando amigo de todo mundo dentro da fábrica. Desde o pessoal que corta a madeira, sabe, ao pessoal que desenha. E é gostoso isso daí. Eu tenho certeza que muitos aí estão vendo, porque eu vi alguns que trabalharam em fábricas, que trabalham em Olha que fábricas, bacana. e estão vendo isso daí. E sabe que eu estou falando deles. Então, é que eu te falo, é gratificante, é uma profissão assim muito gostosa. Eu amo o que eu faço. Eu já tive a oportunidade de mudar várias vezes de profissão, mas não tenho vontade. Mas você não respondeu minha pergunta.
Qual é o móvel da sua casa que você mais gosta? Ou seja, o que não pode faltar na sua casa? É um sofá, viu? Um sofá bem gostoso. O sofá realmente eu acho que é um móvel assim. Tanto que se você vê na estatística de loja de móveis, o sofá Ah, representa 50 ou mais por cento das vendas de uma loja. Não sei se você sabia disso. não. O sofá é um dos principais itens de venda em lojas, sabe? Eu trabalho com várias fábricas de estofados, eu trabalho com a Feeling, com a Millar, e eles são assim muito bons em fazerem esses móveis, né? E você vê o tanto de sofá que sai no Brasil, é impressionante, viu? É muito. Agora, Eu Pedro, acho que, você também tem um lado que assim é muito bacana, né? Que você gosta de fotografar, né? E você começou a divulgar um novo perfil, né? Sobre esse trabalho, mas esse trabalho está incrível. Você tem planos para isso? olha, eu tenho planos, eu fotografo e desenho também, né? Eu faço desenhos digitais e pinto também acrílico, tenho telas, tenho toda uma série de trabalhos de fotografia. Eu adoro. É uma coisa assim que eu não tinha tanto tempo para me dedicar, mas sempre que se você quer uma coisa, você começa a achar um tempinho, né? Claro. Esse ano eu já estava com uma exposição em Portugal, já havia sido convidado para fazer uma exposição. Não vai acontecer agora, né? Não sei quando vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer essa coisa. Mas eu quero E, trazer a sua exposição para Recife. Eu quero trazer na mostra de A a Z. que bom. Olha, vai ser um prazer para mim participar da Mostra de A a Z. Não sei quando vai ser, mas eu acho assim, é Assim que a muito gente gostoso puder você poder, remarcar, né, Pedro? A gente marca. eu poder apresentar o trabalho. E essa parte que eu comecei a fazer de desenhos no computador, o Sim. pessoal tem gostado muito, sabe? Eu já tive vários convites assim para fazer exposição, para fazer o lançamento, mas ainda não lancei nada oficialmente. Eu vendo alguns quadros que o pessoal me liga, fala: puxa vida, eu queria comprar um Mas quadro aí seu, você tal. vende como? Você faz em Canvas? Você imprime em Canvas? Eu mando imprimir, e tenho vários materiais que eu imprimo, né? E depois são quadros grandes, tem 2 metros, 1,80 m. Nossa, que maravilha. São bem legais, são bem bacanas, assim. E o pessoal adorou. É uma coisa assim que tenho certeza que vai dar certo. Eu quero fazer. Foi uma pena isso agora, mas infelizmente todo mundo passa por Mas isso eu hoje. sei, porque você me contou em off, que você está produzindo bastante aí, né? Que, aliás, você está num paraísozinho aí, né? Graças a Deus aqui é um paraíso, viu? A gente, além de nós estarmos isolados assim de tudo, né? Eu tenho uma estradinha que passa aqui em frente de casa, que tem mais 3 casas para cima. Uma não mora ninguém e duas vêm de vez em quando. Então é muito gostoso aqui. Você Que sai para bom. andar, você não cruza ninguém, você está num ambiente rural, você está cheio de natureza, de árvore, de pássaro, de tudo. É muito gostoso aqui. É um Que lugar bom. assim maravilhoso. Vale a pena, viu? Se não conhece, um dia você vai ser convidada para Com vir aqui. certeza, com prazer, vou sim. Ô Pedro, o pessoal que está nos assistindo e quer conhecer um pouco mais desse novo trabalho seu, fala para a gente o Instagram para eles visitarem, por favor. Olha, eu tenho no Pedro Mendes Arte no Instagram, Pedro Mendes Arte, né, com temudo, e tenho no Pedro Mendes 7. Se alguém quiser entrar, vai ser para mim é um prazer. Os dois são abertos, não precisa pedir para entrar, não. Eles são abertos assim. Até eu estava lembrando com o pessoal amigo meu, há um ano atrás nós fomos para Patagônia fotografar pumas. Olha, Então tem uma série de fotos da Patagônia tão bonitas que ainda não deu para fazer nada com elas. De vez em quando poxa, eu posto alguma coisa, mas foi uma viagem assim muito gostosa, sabe? Uma coisa passando lá na Patagônia chilena e a gente ficou uns 10 dias. Foi muito bom, que muito delícia, gostoso. hein?
escada, ir atrás de puma, Agora, caminhar. Pedro, por que esse 7? Eu já vi em duas situações aí diferentes que o número 7 aparece aí na sua vida. Você tem alguma relação especial com o número 7? Quando a gente fez essa fábrica, irmã da Fritz Dobert, né? Ela se chamava Sete. E ficou sete. Sete é o número da perfeição, né? Quem trabalha com numerologia, eu não entendo, mas todo mundo fala que sete é o número da perfeição. E nessa época nós éramos em cinco. Eram quatro sócios lá da fábrica, da Fritz Dobert e eu. E aí o pessoal falou, cinco, né? Ia se chamar cinco, tal. Aí ficou, mas vamos botar Jesus de sócio. E aí acabou ficando ele mais a pianofatura e acabamos botando o nome Sete, S-E-T-T, ficou Sete. E deu certo, foi muito bom. E eu peguei o número 7 e sempre usei o 7. Não sei porquê, Ficou seu mas número da sorte? ficou o número da sorte. Tá Eu gosto muito ótimo. de 13. 13? 13 Bacana. é um número que eu adoro, viu? Eu gosto demais. Eu morava numa vila em São Paulo que era 1113, Casa 13. Então, Muito quem é bom. supersticioso jamais ia morar lá. Não ia morar lá, mas pelo contrário, né? Você tirou partido, né? Não, para mim foi muito bom. Deu muita sorte lá. Muito Pedro, eu feliz. queria te pedir para você dar um recado para quem está nos assistindo, principalmente para os arquitetos. Tem muita gente também do setor moveleiro, tem representantes. Eu queria que você desse um recado do seu coração. Olha, um recado de coração que eu dou para todo mundo, não só para o nosso setor, mas para outros setores também que estão passando essa pandemia, é a esperança. As coisas vão passar e vão melhorar. O mundo já teve tragédias que parecia que não se ia superar nunca. Um exemplo disso, olha, o Japão. Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu quantos milhões de pessoas, duas bombas atômicas, país arrasado, país empobrecido, um país que estava sem nada. Hoje é uma potência, sabe? Nós não chegamos ao fundo do poço que nem eles. Nós estamos muito melhor. Eu comparo sempre a situação de hoje com situações anteriores que eu vivi. Eu vivi situações muito difíceis. E hoje em dia, é uma situação difícil? É, mas é superável. Eu acho que todo mundo tem que ter fé, tem que ter esperança que vai dar certo. E isso daí, olha, não pensem que não vai dar, porque vai dar. E essa pandemia vai acabar, outras virão, mas essa vai acabar. E eu acho que a coisa também tem a exploração política, não vou nem entrar no mérito disso, porque a gente vai passar a noite inteira aqui. Mas eu acho que é uma coisa que a curva vai diminuir. Nós não estamos tão mal quanto outros países estiveram, se você pegar o número de mortes por milhão. Então, a cura logo chega. Eu estava lendo hoje em Israel, existe lá um tratamento com anticorpos, eu não entendo disso daí, mas que é uma grande esperança e tem dado certo. O Brasil tem muita pesquisa boa também em relação a isso. E vai dar certo, viu? Vai dar Eu certo acho que as sim. pessoas têm que ter um pouco de paciência. A gente tem que apertar o cinto, todo mundo apertou. A gente tem que apertar o cinto mais um pouco, mas ninguém vai morrer de fome e ninguém vai ficar sem trabalho quando as coisas voltarem ao normal, sabe? Eu acho que a gente, por isso esse movimento, que a gente tem que trabalhar para que as pessoas comprem coisas nossas, que não comecem a comprar coisa da China. Não tem nada contra o chinês, sabe? Ah, mas é chinês, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar dos Estados Unidos, vou comprar não sei de quem. Compra daqui, dá emprego para o nosso povo, sabe? Eu acho que as coisas têm que ser simples. A gente tem que viver em função da gente, sabe? Não é ser egoísta, mas é fortalecer o nosso país. Isso que a gente Claro. precisa. Eu Valorizar o acho que é nosso, né, Pedro? valorizar o que é nosso, sabe? E ajudar o nosso povo. É isso que eu acho que é assim imprescindível. Tem que ser feito isso. Pedro, quero agradecer. Muito obrigada. Olha, gratidão, tá? Foi maravilhoso. Adorei.
Foi muito bom estrear, né? Estreiei sua live, né? Foi sua primeira live, né? Foi. Olha, eu que Adorei. te Foi agradeço. ótimo. Quero Eu que agradecer te agradeço, demais. Ana. E o pessoal que está perguntando, os endereços do Instagram do Pedro, eles estão no meu perfil. É só vocês irem lá na chamada para a live que tem os dois endereços dos Instagrams do Pedro. Pedro, mais uma vez, obrigada. Quero aproveitar e convidar você e todo mundo que está aqui conosco para um bate-papo no mesmo horário, 20 horas dessa quinta-feira agora. Eu vou estar conversando com Carlos Ferreirinha, Ah, sobre a gestão do luxo, tá, gente? E os novos tempos, né? Tá certo, eu acho que vai muito ser bem obrigada. interessante. Vai ser Eu vi a sua, bacana, né? eu vi a sua live com o Léo Chat, mas adorei também. Ele é uma Você pessoa gostou? Que bom, maravilhosa. fico feliz. E Fico olha, eu te feliz. agradeço. Agradeço todo mundo que entrou, que assistiu, que está assistindo, né? Eu agradeço de coração. E seu convite, olha, adorei. É muito bom, viu? De vez em quando a gente conseguir falar um pouco sobre o trabalho nosso, sobre as coisas que nos esperam. E espero que todo mundo tenha muita saúde, fique em casa e seja muito feliz. E Com esperança, certeza. principalmente. Muita esperança. Pedro, como várias pessoas disseram aqui, você é orgulho nosso, você é orgulho brasileiro. Gratidão pelo seu trabalho, gratidão pelo seu tempo. Foi um prazer. Olha, foi um Beijo. prazer, viu? Prazer. Um beijo a todos e para você também, um especial. Obrigada, Obrigado. Pedro. É isso aí, Obrigado. gente. A gente vai encerrando hoje, mas quinta-feira, às 20 horas, eu espero vocês com o Carlos Ferreirinha e Pedro assistindo, tá, Pedro? Estarei lá, com certeza. Beijo!